Oi, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite para você que vai ver esse vídeo à noite, à tarde ou de manhã. Bom, pessoal, eu fiz um pão aqui, ficou uma delícia. Ele é de farinha de trigo, tá? Mas tá cheio de farelo, de massinha, de sementes, massinha de coco também, aquela massa que sobra aquele resíduozinho que sobra do leite de coco. Então aqui tem meia xícara, tem um açúcar demerara ali, uma colher, não muito cheia, mais outra. Só que a metade de um eu coloco aqui para fazer a esponjinha do fermento, tá? Umas meia xícara de aveia, esse daqui é o salzinho de ervas, que tem também sementes. Aqui é gergelim, abóbora e também girassol. E esse aqui é o resíduo, a massinha do leite de amendoim que eu fiz. Sobrou mais ou menos quase uma xícara e eu coloquei aqui. Vou misturar tudo isso aqui, depois eu misturo um pouco de farinha de trigo. Não tem muito a medida não, tá? Mais ou menos meio quilo, de 1 quilo você pode fazer meio quilo. No fermento, eu nunca coloco 10 gramas. Coloco uma colher bem cheia de sopa desse granuladinho, em um pouco de água morna, a temperatura de uma madeira de bebê. E daí você coloca uma pitadinha do açúcar, né? Já dali da colher, das 2 colheres, e uma pitadinha da farinha de trigo. Eu vou aqui misturar a quantidade de farinha, eu vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz. E daí eu venho explicar novamente como é feito esse pãozinho aqui, tá? Pronto, gente, eu misturei a farinha de trigo. Fica um pouco molhada porque já as massinhas lá que eu mostrei pra vocês, os resíduos das sementes e do coco, ele já tá molhado. E eu tenho um que foi do leite de coco que eu não espremi no voal, só o do amendoim. Eu coloquei 2 xícaras dessa, tinha uma caneca de farinha de trigo. É praticamente meio a meio, né? Tipo, sementes e também os resíduos do leite. Acho que esse é o nome que dá, gente. Não sei muito bem, mas você viu lá, a massinha sobra, a massinha lá do leite que foi feito. Então, agora eu vou estar misturando ali a esponjinha que já subiu, já cresceu de fermento. Aí eu vou dar o ponto aqui e sovar 15 minutos. Depois que sovar 15 minutos, você deixa descansando 1 hora. Descansou 1 hora, você vai sovar a massa mais um pouco, não muito. E aí divide os pedaços para você começar a ir enrolando, modelando o seu pãozinho. E eu vou mostrar tudo passo a passo para vocês. Pronto, gente, aqui está a massa, olha. Eu gosto dessa textura, agora você sova bem, olha. Quando ela ficar ponto de véu, assim que você vai esticar a massinha, ela vai estar fazendo isso, só que ela não se rasga, tá? Não se... aí está prontinha para você deixar ela descansar e depois você forma os pães. Então aquela caneca vermelha que eu mostrei foram 3 de farinha de trigo, para mais ou menos 2 de semente, com aqueles resíduos que sobrou dos leites que eu fiz. E agora é sovar, gente. Vou sovar, vou formar ali a massinha, o bolinho, vou deixar ali dentro do forno e vou fazer meu cabelo. Depois eu volto aqui pra poder já formar os pães e mostro pra vocês, tá? Fica uma delícia, gente. Da forma que eu vou enrolar o pãozinho, vai ficar uma delícia quando assa. É a primeira vez que eu fiz assim, amei. Guardei uns no freezer ali para o meu esposo estar comendo, porque eu vou estar indo para o Rio e eu estou em São Paulo. E agora eu vou sovar. Quando estiver prontinho aí, gente, vou deixar ali crescer a massa, depois eu volto para dar forma aos pães, tá? Modelar eles. Mas a massa ficou um espetáculo e muito nutritiva. Para quem realmente não pode comer farinha de trigo, eu indico que você faça de aveia, tá? No canal aí tem uma receita de pão de aveia, e aí você pode ficar à vontade. Fica uma delícia também, muito nutritivo.
Oi, pessoal, tá sovando aqui, ó, já tá quase no ponto. Mas eu vou precisar colocar um pouquinho de farinha de trigo. Então, você vai colocando um pouquinho de farinha de trigo pra poder dar, você formar um bolinho e deixar lá fermentando, tá? Ou melhor, é isso mesmo, fermentando. Pra massa fermentar. Oi, gente, a massa já tá pronta, olha isso, ó. Agora eu vou deixar crescer, tá? Aí eu vou formar um bolinho aqui, vou deixar crescer. E depois vou cortar os pedacinhos do tamanho dos pães que eu quero. E vou modelar e vou mostrar pra vocês depois, tá? Vou deixar aqui mais ou menos 20, 30 minutos. Acredito que é o tempo que a massa vai crescer. E aí depois eu monto os pãezinhos, tá? Oi, gente, eu dividi aquela massa em 5. Agora eu vou pegar cada uma dessas. Não cresceu o suficiente não, tá, gente? Deixa mais ou menos aí uns 40 minutos. Não cresceu. Mas você deixa crescer, porque agora tá quase a hora do pôr do sol e eu não quero estar ultrapassando os horários sagrados do sábado. Então, eu vou agora montar enrolar os pãezinhos. E como foi que eu fiz? Aqui tem uma bancada. Eu peguei e coloquei um plástico. Esse plástico que você, tá vendo? Coloquei aqui. Meu esposo tá ali, ó, olhando eu fazer. E agora eu vou colocar aqui com a mãozinha melada Você passa um pouquinho de óleo de coco ou mesmo azeite. Vamos esticar aqui e depois enrolar. Então, vou ali e já eu volto. Então, pessoal, eu estiquei a massa. Agora eu vou enrolar a massa. Tá tranquilo, né? Pronto, gente, já está pronto o pãozinho. Agora eu vou deixar ele de verdade crescer, tá? Não pode botar no forno antes dele crescer, não. Então agora ele vai pra forma, eu vou colocar um monte ali, depois eu mostro pra vocês. Eu estiquei aqui, depois eu enrolei, fiz um novelinho aí. E agora dei um cortezinho aqui com a faca e agora eu vou colocar na forma. Deixar crescer mais ou menos 40 minutos aí, quando ele estiver bem bonito assim, aí você pode botar no forno pré-aquecido. Pronto, gente, já está prontinho. Você estica bem lá no plástico e depois você enrola bem enroladinho. E aí você dá os cortezinhos, coloca na forma e deixa crescer, tá, gente? Vamos deixar crescer esses pãezinhos lindos, maravilhosos. Com esse plásticozinho que você pode colocar um paninho, eu prefiro colocar o filme, tá? O plástico. Mesmo que você colocar na bancada, você bota ele do lado que você enrolou os pãezinhos, tá? Aí você coloca assim para abafar um pouquinho mais e ajudar a crescer, tá? Agora eu vou deixar ali no forno, tampadinho, com um filme, plástico filme, e depois eu venho mostrar para vocês como eles ficaram e daí levo para o forno aquecido. Olha, gente, o que você quiser acrescentar, olha só enroladinho como fica lindinho. Olha isso. Tá bom? Volto daqui a pouquinho com essas delícias aqui, bem douradinhos, deliciosos. Se você quiser, pode passar um óleo de coco derretidinho com cúrcuma, porque vai dar ali o aspecto de claras de ovos, tá? Melhor, de gemas de ovos. Agora eu vou passar com a cúrcuma. Então, pessoal, tá aqui, passei aqui um azeitinho com cúrcuma. Vou deixar crescer, depois que tiverem no tamanhozinho que tem que ser, aí eu volto aqui e mostro pra vocês, coloco no forno pré-aquecido. Pronto, gente, nosso pãozinho lindo e maravilhoso está aqui. Ele não tá escurinho desse jeito, tá bem mais clarinho, tá? Ficou um espetáculo, gente, maravilhoso, com certeza tá uma delícia também. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe e me siga no canal, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Espero que você tenha conseguido entender a receitinha direitinho. Qualquer coisa, só deixar aí um comentário perguntando, fazendo pergunta e eu estarei explicando, tá? Mas não tem segredo, é aquilo tudinho que eu expliquei pra vocês e vai sair essa delícia aqui, vocês não têm ideia.
Vou aqui pedir pro meu esposo tirar um aqui e dividir. O certo é a gente comer o pão depois dele tá bem frio, porque aí não tem mais ação do fermento. Gente, mas quem consegue resistir uma delícia dessa, né? Vamos ver se ele consegue desprender aqui um. Tá colado ainda. Vou explicar aqui algo pra vocês, pessoal. Você vai assar o pãozinho, ele vai ficar assim, você vai ficar doidinha pra tirar. Só que eu não passo nada de gordura, entendeu? Então você tem que dar um tempo para que ele soe um pouquinho fique abafadinho aqui o pão dá uma suadinha, tá? E com isso ele desprende, mas não deixe muito tempo não, que é para não molhar muito a parte de baixo. A outra coisa, se você quer ele bem fofinho, você pega um pano de prato bem limpinho e umedece bem levezinho assim, borrifa o pano de prato e envolve esses aqui por cima. Vai ficar bem macio, bem fofinho, tá? Então, pessoal, deixei ali uns minutinhos, ele se desprendeu, meu esposo agora vai dividir, porque ele tá doido pra comer um pãozinho com... Isso aqui é leite de amendoim com extrato de soja e mel de abelha, tá quentinho, aqui tá bem frio. A gente fez esse copo é bem grande. Na verdade, essa caneca é enorme, gente. E dá para nós dois. E agora ele vai dividir o pão aqui, vai partir para mostrar como é que ele fica por dentro. Maravilhoso. Pode pegar, amor. Ai, gente, eu amo. Aí, ó, que delícia. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E faça aí, depois me conta o que vocês acharam da receitinha. Muito gostosa. Muito gostosinho esse pão. Uma delícia. E bem nutritivo também. Quem tiver alergia a trigo ou que não quiser usar trigo, pode fazer com aveia. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.